Muito bem, muito bem. Boa noite aí, pessoal. Nós estamos começando retomando, né, as nossas aulas ali em tópicos clássicos, né, de sociologia clássica, por assim dizer, são os autores clássicos, etc. E nós fizemos o seguinte caminho, né, introduzimos o pensamento sociológico. O que mais? Nós começamos a falar sobre positivismo, entramos ali nos primeiros autores clássicos, etc. e tal, e agora nós chegamos em um autor fundamental. Vou marcar minha tela. Então, nós estamos com um autor fundamental que é Karl Marx. Karl Marx, esse querido que muitos criticam, poucos conhecem de fato. Tem aí um problema grandíssimo com o tal do Marx. Muitos criticam, muitos vão na ideia de outras pessoas em criticá-lo, né? Não tem necessariamente um pensamento próprio a respeito dele, não leram necessariamente obras completas, o que torna essa jornada de aprendizado um pouco mais complexa, por assim dizer. Por quê, pessoal? Por se tratar de um autor que escreveu isso daqui, ó. Não escreveu sozinho, né? Tem o Friedrich Engels. Eles são os predecessores, são os primeiros a escreverem sobre o comunismo, certo? Então, tem esse grande estigma. O comunista vai comer criancinha, né? Tem até um memezinho de novela abordando essas coisas, né? Ah, você é comunista mesmo? É verdade, você vai comer criancinha, né? Devorá-las assim no almoço. E tem esse grande fantasma do comunismo na atualidade. E nós chegamos nesse ponto de entender sobre Karl Marx. Já abordamos outros autores, fizemos ali uma média de umas 3, 4 aulas sobre cada autor, chegamos agora em Karl Marx. Então, vai ser o seguinte, meus caros, minhas caras. Nós vamos abordar na aula de hoje, o título da aula é Karl Marx, Vida e Obra, beleza? Nós vamos, já vou mostrar para vocês alguns materiais. Deixa eu só ver se a câmera está invertida. Porque se estiver invertida, fica horrível para vocês lerem, né? Deixa eu ver. Acho que não, né? Confirme aí, por gentileza, se dá para ler ou se está invertido. Dá para ler. Perfeito. Então tá. Algumas obras. Nós vamos começar com Vida e Obra, certo? A minha teoria de sempre, eu sempre vou começar falando sobre essa abordagem que é: quem é esse pensador? Que assim, não adianta eu falar, é o comunista lá, ele que escreveu do comunismo, né? Ele que quer tomar o meu HB20, né? Não tem nada a ver, pessoal. Então, a gente precisa conhecer o contexto histórico, saber quem é esse cara, pelo menos ali um núcleo familiar mais próximo, vamos dizer, a questão histórico-cultural desse autor, para a gente, então, perceber como é que vai se desenvolvendo as teorias, os pensamentos, por que é que ele chega a escrever o que ele escreveu. Faz mais sentido, não faz? É melhor que eu jogar o livro na tua mão e falar assim, olha aí, né? Obviamente, eu desejo que vocês leiam, sempre, sempre leiam. Não confiem só nas minhas palavras, muito pelo contrário. Desconfiem das minhas palavras e vão nas fontes buscar o conhecimento, beleza? Faz sentido até você ler. Primeira obra aqui, básica, né? Deixa eu só silenciar meu WhatsApp aqui, não sei porque ele está fazendo barulho. Deixa eu ver. Beleza.
Beleza, beleza. Tá. Depois eu coloco lá para vocês, no nosso Google Drive, esse texto base, né? Um texto de apoio ali para vocês ampliarem, né? Pelo menos assim, quais os tópicos que o professor falou. É muito mais legal se vocês fizerem seus apontamentos. Eu sei que na correria do dia a dia, às vezes você está ali ouvindo essa aula e, sei lá, jantando, né? Porque a vida não para, né? E é normal. Mas quando puderem, façam suas anotações, adotem aí uma metodologia de estudo ativo que é mais produtivo para vocês, tá? Bom, primeira obra, então, que você vai encontrar, claro, você vai encontrar biografia de Marx, isso daí é, obviamente, né, a biografia de Marx, deixa eu já abrir meu Google Drive aqui, que daí eu já vou mostrando para vocês, cadê? Aqui. Depois eu vou compartilhar com vocês aí, tá bom? Marx, cadê você? Tá, bora lá. E não estão todos ali, mas vocês já vão, os que não estiverem ali estão aqui comigo. Primeira obra interessante, que você pode encontrar online, todas essas obras você encontra online, são textos antigos, né? De 1800. Então, vocês encontram elas por aí. Primeira obra que você vai encontrar uma introdução sobre a vida e obra do Karl Marx é Os Pensadores Marx, tá? Logo no comecinho aqui, ó, o primeiro capítulo, Karl Marx, para ele tem 3 artigos, né? Para a crítica da economia política, capital, rendimento e suas fontes. Tem o primeiro capítulo que é o Vida e Obra, que é de consultoria do José Arthur Gianotti, tá? E então, assim, primeira obra de referência sobre vida e obra, Pensadores. A segunda, eu acho que não está ali, eu acho que está aqui, peraí. A segunda é uma, quer dizer, relativamente recente, né? Deixa eu achar ele aqui. Ele não está aqui, vai estar na minha pastinha no computador. A segunda foi publicada pelo Gessé Souza, né? Não sei se vocês conhecem o Gessé. Ele escreve bastante lá para o ICL, por exemplo. Eita, tá aqui também não? Acho que eu devo ter deixado nos downloads. Peraí, pessoal. Peraí. Pronto, vou abrir ele grandão, vocês vão ver. Tá. Aqui, ó. Segunda obra, mais curta, né? Segunda obra mais curta é Grandes Pensadores, a formação do seu senso crítico, Karl Marx, é do G.C. Souza. Esse daqui tem 33 páginas, né? Então é uma breve apresentação, por assim dizer, né? É um material vindo de uma aula deles mesmo, né? Vocês podem ter acesso a isso online, ok? Quem era, qual a contribuição dele para o pensamento social, tá? Mais tá aqui. Então, é uma obra que vai ajudar vocês a entenderem um pouco mais sobre as teorias, o pensamento dele, etc. O pensamento do Karl Marx, beleza? Outra, bom, deixa eu só mostrar aqui o outro, né?
esse da coleção Pensadores. Depois eu vou compartilhar com vocês, porque... Fica tranquilo, Vanessa. Tranquilo. Ah, não estava dando para entrar? Professor, pode deixar os nomes desses livros aqui no grupo? Posso, sim. Depois eu vou compartilhar uma pasta no Google Drive com todos os que eu tenho, tá bom? Sami. Deixa eu mostrar o outro aqui. Tá entrando mais gente, que beleza. Ainda bem que vi no grupo que você postou o link, e aí entrei por aqui. Então, me orientaram a usar os links separados, tá? Não sei se vai ser melhor assim. Me digam, por gentileza, ou Eliele, seja bem-vinda. Diga aí também por onde é que você encontrou o nosso link da aula. Beleza? Aí eu consigo entender por onde é que vocês chegaram e tudo mais. Puxa vida. Nossa, mas o Google Drive é ruim de ler e-book, né? Deixa eu abrir tudo aqui. Vamos lá. Tá, agora sim. Então, a primeira obra que eu recomendei para vocês é essa daqui, Pensadores, tá? Essa obra Pensadores, você tem a coleção inteira, né? Em PDF, por aí na internet. Tem alguns manuscritos ali. Alguns têm uns, outros têm outros. Deixa eu ver se esse daqui tem o vídeo-obra. Terceiro manuscrito. Não, esse daqui não tem. Pensadores 35. Acho que deve ser outra edição, né? Esse que eu tenho em mãos aqui, ele começa com Vida e Obra. Deixa eu ver se ele é francês, ele tem um índice no final, né? Eu falei que eu não gosto de índices no final. Índice. Não, esse aqui não tem vídeo-obra. Tá, mas o que eu tenho em mãos aqui tem vídeo-obra, que é a edição, deixa eu ver, Editora Nova Cultural, de 1999, o que eu tenho aqui em mãos. Tem alguns que nem fazem mais, né? Então, É caixa grossa, né, professor? 99 não era nem nascido, pô. aí, ó, vai entregando, entregando. Ele é o pelo canal do coordenador, curso de licenciatura. Legal, ele é canal do coordenador. Eu tô Beleza. doido pra hora da discussão, do debate. Eu quero é isso. Não, fica tranquilo. Agora, hoje eu vou apresentar, então, quem era o Karl Marx. E nas próximas aulas, nós vamos ter pelo menos mais 3 aulas sobre ele. Nós vamos entrar ali nas teorias, tá bom? Então, quem era esse querido sujeito chamado Carlos Marx, né? Chamado Karl Marx. Já mostrei para vocês, portanto, alguma bibliografia, né? De referência. Essa edição, particularmente, aqui vocês vão encontrar pensadores, né? Você vai encontrar um pouquinho da biografia dele ali. Tem outras biografias mesmo, né, que são publicadas como biografia, que daí vai ser um pouco mais extenso, mas o Karl Marx também publicou, aí, se eu não me engano, na ordem, acho que seria Contribuição à Crítica da Economia Política, tá? Contribuição à Crítica da Economia Política. Ele seria quase que uma introdução ao Capital, tá? Nós vamos abordar esse material aqui em uma das aulas, tá? Também a ideologia alemã, Karl Marx e Friedrich Engels, certo? Esse daqui já é da editora Boitempo. Diz que é edições boas, né? Porque, assim, tudo depende da editora. Não sei se vocês sabem, mas as editoras, os editores editam. Os editores, eles colocam nota de rodapé, colocam suas opiniões,
E caso você queira aprender mais voltado para o viés marxista, para o viés de quem realmente estudou o cara, né, de quem realmente se aprofundou, e não uma crítica necessariamente externa, a editora Boitempo vai ter material bom sobre as obras do Marx, né, e comunismo, etc. e tal. Tem outras editoras, obviamente, e tem material em PDF com diversas editoras e tudo mais. Outra obra também muito conhecida, eu estou com uma edição antiga aqui, estou com a 15ª edição, de 1996, é O Capital. O Capital, ele tem 4 volumes. A gente vai ver só o primeiro volume, tá? Porque não é nossa intenção, não é nossa pretensão um aprofundamento em Karl Marx, uma especialização em Karl Marx. A gente vai apresentar, então nós vamos apresentar hoje Vida e Obra, né, as principais obras e principais conceitos, etc. E nas próximas aulas um pouco das teorias, né? E daí o Manifesto Comunista, né, que ele escreveu com o Friedrich Engels também, que era o parceiraço dele, né? Eu tenho aqui a 3ª edição de 2019 da editora Edipro. Tem diversas edições, né? Aí tem, aqui é uma versão bem histórica, tem uma paulada, ó, tudo isso daqui é prefácio, e o Manifesto Comunista mesmo é só isso aqui. Ali é quase metade, ó. Tá vendo? Tudo isso aqui são prefácios de edições anteriores. Mas por quê? Ah, eles vão fazendo atualizações, né? Olha, agora a gente acrescentou isso, acrescentou aquilo. Olha, fazem comentários daquela época, dos contextos históricos da sua época e tudo mais, tá? Bom, e aqui também você tem uma biografiazinha bem simples sobre os autores e suas ideias, né? O Karl Marx tem uma página e meia aqui, o Friedrich Engels também, uma página e meia, tá? Por que é importante conhecer Marx? Por que é importante saber sobre? Primeiro que a gente está falando de ciências humanas e sociais. Ele é um grande pensador que influenciou o contexto da sua época e continua influenciando. Nós temos atualmente, né, até esse articulista aqui, né, esse comentarista, ele já começa falando assim, ó, a expressão marxismo designa um amplo movimento de ideias, que se estende desde a filosofia até a política. Ele continua falando, etc., e ele vai argumentar o seguinte: nós temos hoje marxismos, tá? Então, a gente vai conhecer um pouco do Marx, quem era ele, o que ele pensava. Tem até um lance de romance, mas na atualidade é difícil você dizer assim, esse cara é um marxista puro, entendeu? Porque já tivemos influência de outras culturas, de outras vertentes, e assim por diante. Então, é a mesma coisa de cristianismo, por assim dizer, né? Nós temos cristianismos. Se a gente fosse pensar que o cristianismo original seria o que Jesus falava, depois do que Jesus falava, teve o que Paulo falava, o que Pedro falava, o que Tiago falava, o que fulano, ciclano, beltrano. Aí, Igreja Católica, Reforma Protestante. Da Reforma Protestante, diversas igrejas, denominações, entendeu? Como vertentes vão surgindo, no marxismo é a mesma coisa. Daí a gente tem, então, marxismo. Marx em si, acho que ele não queria denominar a teoria dele marxismo, né? Mas ele vai falar ali sobre comunismo. Aí do comunismo a gente tem socialismo, por exemplo, temos o Partido Comunista. No Brasil, a gente teve o Partido Comunista Brasileiro, Partido Comunista do Brasil, PCdoB, Partido Comunista Brasileiro, hoje já tem o PCBR, que é uma tentativa de retornar ao Partido Comunista, digamos, originário, assim. Tem também o Partido Socialista, que é o PSOL, o
Partido Socialista do Brasil, entende como são diversas vertentes e cada um vai indo por meandros e por ali, por aqui. Então, a gente pode dizer que o PCO, é verdade, Júlio, tem o PCO, Partido da Causa Operária, que é um mais radical, né? Se deixar os caras realmente peguem armas e tudo mais, né? O Júlio, estou gostando da Boitempo, me auxiliaram com o meu artigo, deu capital, mas é denso. Eu queria comprar o capital que saiu pela, acho que é Ubu Editora, bonitaço, deixa eu ver para vocês verem aqui. Deixa eu ver, ó. É uma edição linda. Estão vendo aí? Olha aqui, ó. São 3 volumes, né? Falei 4, são 3 volumes. Aqui, do jeito que está aqui, são R$321. É grana que eu não tenho momento para investir nisso. Mas, ó, os 3 volumes são 2.384 páginas. Entendeu? Então, mas diz que é a melhor tradução até o momento, né? Tem comentários. Até essa editora, ela estava trazendo um vídeo de como é que foi escolhida a cor da capa e tudo mais, que é uma cor que não desbota com o tempo, etc, etc. Mas, assim, é uma edição bonitona. Ah, tá, lá na editora mesmo, é R$459. Na editora, né? Sem caixa. Aí tem com a caixa, né? Cadê? Deixa eu ver. Edição especial. R$659. E já é outro padrão, né? Lá, então, volume 1, processo de produção do capital. 2, processo de circulação do capital. E 3, processo da produção capitalista como um todo. Então, são 3 volumes. Eu acredito que, para você criticar, você tem que conhecer, né? Se a gente não precisa concordar com nada do que eu vou falar, eu não estou pregando marxismo, nem pregando socialismo, comunismo, capitalismo, etc. Estou trazendo a teoria, beleza? Então, resguardo sempre. Só estou dizendo que saiu essa edição lindona que eu gostaria muito. Tá, vamos lá. Quem é o Karl Marx? Vida e obra. Lembra, conhece o cara, contexto histórico dele, onde ele nasceu, em que época, qual o contexto, quais as coisas que ele passou na vida, qual o contexto familiar dele próximo, que é o que vai formar mais ou menos o indivíduo, Karl Marx, né? Para a gente entender como é formado esse pensamento. Certo? Bora lá, então. Vida e obra do Karl Marx. Ele nasce em 5 de maio de 1818. Ó, 1818. A gente está em 2025, tá? Olha o tempo que passou e o pensamento, a influência dele continua. Onde é que ele nasce? Ele nasce na região da Prússia, antiga Prússia, né? A região da Prússia renana, que é um ambiente ali próximo. Na verdade, hoje ele pertence à Alemanha, né? Na região de Treves. E ali na região de Treves o que estava corrente na época, né? O liberalismo francês, o antigo regime prussiano, um reacionarismo, né? Uma galera reacionária ao antigo regime da Prússia. Então, ali tinha de um lado essa herança do racionalismo iluminista, o liberalismo francês e, ao mesmo tempo, a repressão do Estado. Essa cidade, né, de Treves, ou Trier, ela também era marcada ali por censura, conservadorismo,
tinha um contraste, então, de ideias entre liberdade e práticas autoritárias. Então, veja, ele nasce nesse contexto, um contexto de um estado, né, de uma cidade, digamos, dividida ideologicamente, de talvez extremos, né? Alguém que estava procurando liberalismo econômico, liberalismo de ideias, e outros, uma repressão do Estado. O pai do Karl Marx, lembrando, então, ele nasce em 1818, na Alemanha, na cidade da Prússia, ali em Treves, que era, para a sua época, um centro cultural importante. O pai do Marx é o Herschel, ou Herschel, né? Não é Hershey's igual o chocolate, é Herschel, enfim. Eu não falo alemão, então vai ser o Herschel, é isso que eu vou falar, que é o nome dele. Estou falando como se escreve, né? Ele era advogado, formação do pai, advogado, era conselheiro de justiça. Lá em 1824, então, depois do nascimento de Marx, ali, né, ele se converte do judaísmo para o protestantismo luterano. Então, o pai do Marx era judeu de berço. Marx nasce nessa casa judaica, digamos, entre aspas, né? Família judaica, entre aspas. O pai se converte para o luteranismo, e ele muda de nome, muda de Herschel para Henrique, né? Assim como se escreve, só que com CH no final. E muito provavelmente, essa mudança, né, ele se batiza luterano, essa mudança de nome, essa mudança de religião, estaria ligada a questões pragmáticas, né, porque para a época, os cargos públicos seriam vedados para judeus. Então, já tem, olha aí, essa conexão de religião, Estado, né? Uma certa perseguição ali, novamente, aos judeus na Alemanha, né? Que surpresa. E outra informação importante é que a família do Marx, então, o pai dele, o Henrique, vou chamar de Henrique Marx, ele era descendente de sacerdotes, né, descendente de rabinos judaicos, mas mesmo assim, apesar de ser descendente de rabinos, ele não transmite isso para a família. A mãe dele, Henriqueta Pressburg, também era descendente, mas não doutrinou o filho. Muito pelo contrário. Ela não influenciou nada, praticamente, na formação intelectual de Marx. Ela era de origem judaica, neerlandesa, vinda de famílias de comerciantes ali dos Países Baixos, mas não tinha necessariamente uma influência, não exerceu necessariamente uma influência nessa formação intelectual do Marx, né? Então a mãe dele, ela fica mais reservada ali às atividades do lar, representando esse elo ali com as tradições culturais, um mundo mais prático do comércio. Então, veja, um pai vinculado ao direito, né? Pai advogado, que vai trabalhar como conselheiro de justiça, que muda, né, seu nome, muda de religião por motivos materiais, né? Como diria Marx, questões materiais. E ele muda por questões práticas, porque judeu não poderia exercer cargo público. Então, por questão prática, ele muda. O Marx, então, ele conclui o ensino secundário na cidade que ele nasce, ele em Trier, ingressa na Universidade de Bonn, B-O-N-N, né? Universidade de Bonn, para estudar Direito. Repito sobre a mãe de Marx. Tá cortando tudo ou tá cortando só um pedaço? Me digam aí, por gentileza. Tá, foi sua internet. Então tá. A mãe do Marx. A mãe do Marx era a Henriqueta Pressburg. E a Henriqueta, ela não teve necessariamente uma influência, assim, na formação intelectual do Marx. Ela
era descendente de comerciantes, então estaria mais envolvida, a família dela, né, mais envolvida com o comércio. Ela ficou, então, mais focada, por assim dizer, nas atividades do lar, né? A mulher dessa época, provavelmente essa mulher, a Henriqueta, ela tinha esse papel mais voltado para o lar, né? Para as coisas da casa. Então, esse daí era a informação da mãe dele. Não tem muita coisa para aprofundar sobre a mãe do Marx, né? Pelo menos que seja relevante para a nossa aula de hoje. Em alguns lugares vai estar escrito Henriette com 2 T's e um E no final. Henriette Presburg. Então, ela vinha de famílias de comerciantes, né, dos Países Baixos ali, mas ela não tem necessariamente digamos assim, ela fazia uma liturgia judaica na casa, ela, né, queria que o Marx se desenvolvesse na questão religiosa, não. Muito pelo contrário, não tem nada expressando essa influência, tá? Indo adiante, então, ele termina o secundário, né, ensino secundário, na cidade que ele nasceu, lá em Trier, e vai para a universidade para estudar direito. Mas a ideia, né, é que ele estudasse jurisprudência. Seria necessariamente direito, né? É uma faculdade para estudar jurisprudência. Mas o que acontece? Marx era do barzinho. Marx ele não ficava na faculdade necessariamente, ele ia para a vida de barzinho, vida do boteco, essa vida boêmia, e não vai estudar muito. Então, tem alguns relatos do pai dele que fala que ele esbanjava o dinheiro, né? E ali em 1836, ele fica noivo de uma amiga de infância. Falei que ia ter romance na aula de hoje. Ele fica noivo de Jenny von Westphalen. A família dela era nobre, ali da cidade também de Trier, então, da amiga de infância dele. A Jenny era culta, inteligente, dedicada, mas a união deles dois não era muito desejada pelos pais. O casamento dele era reprovado, na verdade, né? Tem um versinho, né, que o Marx escreveu para ela, que ele, em um dos momentos, ele já estava casado com ela, e daí ele vai visitar a cidade natal. E aí, ó, que bacana. Em 1865, ele foi viajar, ele viaja para Treves, por causa da morte da mãe dele, né? E daí ele escreve para a esposa: todos os dias eu fui em peregrinação à casa velha dos Westphalen, da família dela, né? Na Rua dos Romanos, o que me interessou mais do que todas as antiguidades romanas, porque me lembrou dos tempos felizes da minha juventude, quando ela encerrava o meu tesouro mais caro. Além disso, todo dia, por quase toda parte, me pedem notícias daquela que era então a mais bela jovem de Treves, a rainha dos bailes. Olha que cara romântico, né? É diabolicamente agradável para um homem ver que sua mulher continua a viver assim como uma princesa encantada no espírito de toda a cidade. Esse cara é romântico, é um apaixonado. Mas, então, eles ficam noivos, né, e vão casar só 8 anos depois. Depois ali, né, do noivado. Mas eles não têm uma vida nada fácil, na verdade, têm uma vida bem complicada, passam por privações, ao todo eles têm 6 filhos, mas só 3 chegam à vida adulta. Chega um momento da vida que eles não têm nem que dar de comer para os filhos, tá? E por quê? Será que Marx era um vagabundo, como alguns vão falar? Será que Marx não queria trabalhar? Por que que eles não tinham que comer?
o Marx, então, ele dá uma abandonada no direito, né? Era o sonho do pai dele, que ele se formasse em direito, porque o pai dele era advogado, né? Então, aquela ideia de profissão da família, né? Família de advogados e tal. Mas ele vai, então, ele sai da faculdade, começa a perder os cursos, né? Mas daí, passado um tempo, ele volta a estudar antes do casamento. Ele volta, defende, na verdade, a tese dele a tese de doutorado em 1841, falando sobre a diferença entre a filosofia da natureza e de Demócrito e Epicuro. Né? Mas o forte dele, então, ele vai ter essa essa jornada, né, de quem vai voltar para a escola, voltar para a faculdade, vai deixar a vida de boemia, mas transfere para a Universidade de Berlim. E daí ele sai de direito e vai para a filosofia. E aí ele tem contato com Hegel, pensamento de Hegel, vai estudar ali com um círculo de jovens hegelianos, que é um grupo que reinterpretava criticamente o idealismo hegeliano e defendia posições radicais contra a religião e a ordem política vigente. Então, em 36, no mesmo ano, daí ele fica noivo e só casa lá em 43, certo? Bom, depois, lá em Berlim, certo? Então, ele nasce em Trier, vai estudar em Bonn, começar a estudar direito em Bonn, mas devido à boêmia, ele acaba não indo para frente, e muda para Berlim para estudar filosofia. Lá em Berlim, ele se destaca. Lá em Berlim, ele já é destacado pelo rigor acadêmico, e aí, sim, parece que tem aquela virada de chave, né? Quando você tem que deixar de ser moleque, tem que deixar de ser criança, para pegar a vida de adulto, né? A gente pode pensar a juventude de Marx em 3 dimensões. A formação intelectual, que daí é esses estudos em direito, filosofia, contato com o hegelianismo, nos primeiros escritos teóricos ali. Vou só aceitar aqui. A vivência social, marcada por essa região marcada pelas tensões entre liberalismo, autoritarismo lá da cidade dele, mas depois ele migra na sociedade, o Karl Marx ele migra para Berlim para fazer esses estudos em filosofia, e aí ele tem uma experiência agora de cidade grande, né? Na vida pessoal também, então, essa terceira dimensão, esse noivado que marcava uma diferença forte entre classes. Porque o Marx, ele era de... Boa noite, Irene, bem-vinda. Então, o Marx, ele era de uma família que não era muito rica. O pai dele tinha um cargo público, mas não era, assim, abastado, né? Já a Jenny von Westphalen, que é a noiva, a esposa dele, já era de uma família nobre, né? E os pais ali, dos dois não queriam que o casamento acontecesse, mas acaba rolando, né? Então, esse casamento deles já marca, de certa forma, essa aliança improvável, né, entre classes distintas. E aí já começa a minha dica para vocês. Por que é importante conhecer o contexto histórico-cultural do indivíduo, as experiências de vida dele, as coisas, né, as teorias, as pessoas com quem ele vai tendo contato, que vão formando esse cara. As dificuldades da vida vão fazendo de você e de mim quem nós somos, não é verdade? Você ter nascido no lar que você nasceu, como a gente falou nas outras aulas, né? O seu capital cultural, os livros que você leu, os filmes que você assistiu, a cidade que você nasceu, os cursos que você fez, as músicas que você ouviu, que você ouve, o que você consome,
marca quem você é, vão construindo a identidade de quem você é. Nada diferente do Marx. Tá vendo? Eu fiz uma análise burdiana, weberiana, do Max Weber, né? Para dizer que esse meio moldou quem ele é. E daí ele está vivendo, então, nessa Berlim de 1830 e pouco, 1840, ele vai tentar trabalhos, ele começa ali pela área de jornalismo, tenta ir para a área de academia, tenta dar aula em faculdade, mas por causa da sua aproximação, das suas críticas ao capital, as suas críticas ao sistema político, econômico, as portas vão se fechando para ele, entendeu? Então, ele era vagabundo. Não, na verdade, ele vai sendo isolado, entendeu? Imagina uma pessoa que bate o pé naquilo que ela acredita, e daí ela vai sendo isolada, porque, não, a gente não quer esse cara falando disso daqui, aqui, entende? É quase como se fosse uma perseguição ideológica, entendeu? Ele não encontra trabalho porque ele defende tal teoria. Ele encontra trabalho, imagina, você não encontra trabalho porque você é contra a escala 6x1. Você não encontra trabalho porque fuçaram na sua rede social e você curte tal ideologia lá, entendeu? É quase isso. Não que não aconteça nos dias de hoje, né? Bom, então ele tem essas dificuldades, né? Ele começa a escrever, mas as obras do Marx vão ser publicadas só depois, ele nem ganha dinheiro com o que ele publicou. O Engels banca ele muito tempo, né? Ele se aproxima do Engels e eles começam a trabalhar ali em torno de movimentos estudantis, de movimentos de operários, e esse estabelecimento, né, de crítico, que aponta para rupturas do status quo, vai colocar um X na costa dele, né, nas costas dele. Cara, não vou dar trabalho para você, que o patrocinador desse jornal não quer o cara falando isso daqui. Então, acontece ainda nos dias de hoje, tá? Bom, ele realmente, então, ele vai encontrar esse amigo, né, esse mecenas, esse parceiro de caminhada, que é o Marx, então, vai encontrar o Friedrich Engels, Friedrich Engels, que nasce em 1820, então, o Engels é 2 anos mais velho do que Marx, e falece em 1895. Já o Engels, ele era mais abastado, era de família de industriais, da região de Bremen. O Engels, ele tinha acesso ali a condições de vida que a classe operária não tinha, né? Tinha um acesso privilegiado. Ele tem algumas obras, né, que vão explorar e expor a força da miséria ali dos trabalhadores ingleses do seu tempo, que esses escritos, essas obras, esses pensamentos vão moldando uma consciência política. O Marx e o Engels se conhecem em Paris, lá em 1844, vão se aproximar um do outro por afinidade intelectual, política, e vão partilhar dessa indignação, digamos, com a exploração da classe trabalhadora. Qual que é a ideia? Como que a gente pode se unir nessa análise científica, um compromisso revolucionário, né? E daí, essa parceria segue embora, né? Exato, Júlio. Tudo isso no meio de um boom industrial, onde os turnos duravam 18 horas. 18 horas, né? Nem 12. 12 horas é quando eles fazem lá as greves, né, para que houvesse uma diminuição da carga de trabalho, da carga horária, de 18 para 12. Crianças trabalhavam, mulheres grávidas, o cara trabalhava até a morte. Se a gente pensa hoje em, nossa, quem me dera aposentar, né? Não, tá pagando ali a contribuição, etc.
para poder aposentar um dia. A questão da aposentadoria vem desse contexto, né? Bom, então nós temos ali 3 fases, eu já estou indo para o finalmente da aula de hoje, né? 3 fases da produção intelectual. A primeira fase ali, uma fase mais filosófica, desse Marx jovem, né? Marcada pelos manuscritos econômico-filosóficos ali, 1844, quando ele se aproxima do Engels. Ali ele começa a elaborar a ideia de alienação, a gente vai ver esse conceito de alienação nas próximas aulas. Depois nós temos uma outra fase, que é a fase política, entre 1845 e 1850, que já está mais ligada a essa militância revolucionária, onde ele vai desenvolver com o Engels o Manifesto Comunista, e ali muitos outros contextos, né? Começa a escrever alguns artigos na Nova Gazeta de Renana, que é na cidade lá dele, alguns outros textos, né, sobre o golpe de Luiz Bonaparte. Depois, uma terceira fase, que é a fase econômica. Aí, um período que ele já está em Londres, marcado por décadas de estudo, economia política, onde ele escreve já o Capital, que o primeiro volume vai sair só em 1867, beleza? Então, ali que ele sistematiza outros conceitos, como mercadoria, fetichismo, mais-valia, acumulação do capital, que esses conceitos nós vamos desenvolver nas próximas aulas, beleza? Bom, são fases, obviamente, que não estão separadas assim, não, aqui ele parou de escrever isso, começou a escrever tal coisa aqui, mas são fases que se intercalam, beleza? Pessoal, essa foi, então, uma breve introdução a esse cara. Quem é ele? Ele está no contexto de revolução industrial, como os outros teóricos que a gente viu até o momento. Esse contexto de revolução industrial vai mexer muito com a cabeça dele. O pai dele, essa relação do pai dele para que ele estudasse direito, ele escreve para o pai dele, fala, pai, na verdade, eu então fui para a filosofia, e agora eu estou vendo que eu não concordo com fulano de tal, então, está vendo como tem essa interação? Está vendo como tem essa dinâmica da vida, como a cultura e a história do tempo dele vão caminhando para esse desenvolvimento, para essa construção desse filósofo, desse sociólogo, desse, digamos, revolucionário, pensador, etc., que é o Karl Marx. Tudo isso vai contribuir para o desenvolvimento do pensamento, né, do marxismo, do comunismo, do que se entende por socialismo e tudo mais. Beleza? Pessoal, por hoje é só aqui em Sociologia e Ciências Sociais. Quem tiver interesse de ir para a aula de Ciências da Religião, que a gente vai começar já na sequência, eu vou colar o link aqui e eu já começo lá. Beleza? Vou colar aqui, vou já finalizar nossa aula de hoje. Para a próxima aula, aí a gente tem um pouquinho mais de discussão, né? Essa aula foi mais introdutória e eu solto para vocês o tema da aula durante a semana. Beleza? Bom descanso para vocês. Até mais, pessoal.